Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho do evento do Afirmativa, ok? Então, aqui está o nosso slide, gente, e vamos dar continuidade. O nome do trabalho ele é O Ensino de Geometria nos anos finais do ensino fundamental, um mapeamento das produções no estado da Bahia. Foi escrito por mim, Leonardo Araújo Seusarte, pelo meu professor orientador, Américo Júnior Nunes da Silva. O nosso texto ele começa com uma discussão da geometria com ciência e da geometria para o ensino de matemática, né? Salientando que ela é uma das três grandes áreas da matemática. Logo em seguida, a gente discute esse abandono e o eventual resgate do ensino de geometria, porque, como alguns de vocês já devem saber, a geometria ela teve um histórico um pouco conturbado no Brasil e o seu ensino foi, de certa forma, negligenciado, vamos colocar assim. No entanto, hoje em dia, a geometria ela está nos currículos da educação básica, inclusive até na própria BNCC, que é a principal diretriz curricular. Mas, diante de todas essas discussões, desde a importância da geometria, desse abandono da geometria no Brasil, desse resgate, do fato dela estar já nos currículos da educação básica, surgem alguns questionamentos, como o que se tem pesquisado e vivenciado sobre acerca do ensino de geometria desde então, desde esse resgate, desde ela estar dentro dos currículos da educação básica. Quais seriam os reflexos disso para o ambiente escolar? Indo agora para os nossos objetivos, a gente vê que o objetivo geral, que é identificar o que se publicou acerca do ensino de geometria nas três últimas edições do Encontro Baiano de Educação Matemática e entender que implicações tais publicações apresentaram para o ambiente escolar. Tudo a ver com o que a gente discutiu na introdução. Para os nossos objetivos específicos, nós queríamos primeiro quantificar as produções, depois entender o que é que elas falam sobre o ensino de geometria, para então verificar as implicações deles para a sala de aula. Lembrando que essa produção ela teve uma metodologia qualitativa e foi um mapeamento de outros trabalhos, de outras produções que foram publicadas nos anais do evento, no caso o EBEM. Pelo fato da gente fazer essa análise documental, então ela também foi uma pesquisa documental. Então, vocês lembram daqueles objetivos específicos que eu apresentei anteriormente, que eram quantificar, depois entender o que esses trabalhos falam sobre o ensino de geometria e depois ver as reflexões que os mesmos trazem? Então, nesses três tópicos aqui, a gente pode ver foram quase como passos que a gente deu para poder chegar no objetivo geral. Para poder quantificar, a gente primeiro procurou os termos de geometria e anos finais do ensino fundamental nas produções, né? Logo em seguida, a gente teve que fazer a leitura na íntegra, leitura de todo o trabalho, para poder entender de verdade, realmente compreender o que é que eles dizem sobre o ensino de geometria. E por fim, a gente teve que identificar os objetivos e os resultados de pesquisa, porque, pelo menos na nossa visão, são os principais indicativos das reflexões que os mesmos vão trazer para a sala de aula. Indo agora para os nossos resultados, a gente pode ver que tiveram 422 trabalhos em todo o evento, onde 25 delas somente, né, tiveram como foco o ensino de geometria nos anos finais do ensino fundamental, sendo 9 delas comunicações científicas e 16 relatos de experiência. Sendo assim, essa quantidade, esses 25, correspondiam a 5,92% de todos os trabalhos dos anais do evento. Então, gente, com a leitura na íntegra de todos os trabalhos, a gente pôde perceber algumas regularidades,
como a recorrência em apontar essa ausência do ensino de geometria é aquela mesma discussão que a gente teve na introdução, do abandono e do resgate. Aquela mesma discussão se repetia nesses trabalhos. Muitos deles com aporte teórico em Passos ou em Pavanello, que são alguns dos principais autores que fazem que discutem sobre essa denúncia do abandono do ensino de geometria no Brasil, e principalmente Passos também, que nota alguns avanços, né, que percebe que o ensino de geometria está de fato voltando para a educação básica. E também teve alguns que a gente percebeu que boa parte dos trabalhos também discutem sobre essa discrepância entre o que é visto nas propostas curriculares e o que é de fato vivenciado na sala de aula. Nós percebemos também uma certa regularidade nos objetivos dessas produções, que nós vamos ver logo em seguida. A grande maioria dos trabalhos, eles tinham como foco analisar as potencialidades de algum determinado recurso didático, material manipulável. Como resultado, todos eles, na verdade, apontam a utilidade, né, a usabilidade desse material manipulável para a aprendizagem. Uma boa parte dos trabalhos tinham como foco também analisar as potencialidades de alguma determinada metodologia, né? E todos eles discutiram acerca das experiências que eles tiveram com essa metodologia, apontando principalmente como o seu uso impacta no aprendizado. Aí nesse terceiro tópico já é de uma parcela um pouco mais reduzida das produções, que tiveram como foco identificar dificuldades no aprendizado, né? E todas elas identificam e então discutem essas dificuldades para o ensino de geometria que se relacionavam quase sempre a déficits elementares. Passando agora para o nosso tópico 4, a gente vê que alguns dos trabalhos tiveram como foco analisar livros didáticos acerca do ensino de geometria. E como resultado, eles expõem algumas fragilidades, né? Alguns pontos fortes também, mas principalmente fragilidades em alguns desses livros didáticos. Já nesse tópico 5, são os trabalhos que têm como foco identificar algum problema específico relacionado a essa temática, que apontaram debilidades no processo de planejamento do ensino de geometria. Durante a construção desse mapeamento, nós tivemos várias dificuldades, acho que a principal foi esse ano atípico, a escassez sobre as discussões das diretrizes curriculares, que a gente estava esperando, inclusive, encontrar várias discussões nos trabalhos e foram pouquíssimos que sequer citavam elas. Tivemos também essas oficinas que, apesar de já estarem todas elas prontas, pelo menos no meu grupo de pesquisa, a gente está impossibilitado de realizar de fato a oficina. No entanto, apesar de todas essas questões, essa proposta inicial da afirmativa, ela foi ressignificada, porque nós nunca apesar de não termos os encontros presenciais, nós temos toda semana os encontros online, nós mantemos o mesmo ritmo, continuamos produzindo. Então acho que o prejuízo, pelo menos da minha parte, não tenha sido tão grande assim. Queria aqui deixar o meu agradecimento à UNEB, à Afirmativa, ao LEPEN e, por último, mas não menos importante, para o meu professor orientador Américo. Muito obrigado e essas são as nossas referências.